Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos, né? Estamos iniciando aqui a nossa aula de número 8 do seu curso BIM, né? Aqui produzido pelo projeto Auto Criativo. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta aula aqui, nós vamos começar aí praticamente a configurar as paredes do nosso projeto, né? Desenvolver aqui as paredes de toda a parte interna do nosso projeto. Possivelmente nesta aula também nós já conseguimos inserir ali algumas partes dos muros, tá? Antes de eu começar a passar essas instruções aí das paredes, é importante que você entenda o seguinte conceito. Aqui no Revit nós temos, né, dois procedimentos que a gente pode fazer a nossa modelagem. Eu já venho comentando com isso aí nas aulas anteriores. O Revit ele é um programa que você consegue extrair do seu projeto, né, quanto de material que você vai utilizar, quanto que você vai gastar de material, né? Você pode constituir as paredes do seu projeto realmente ali com chapisco, né, com emboço, com reboco, colocar também ali o bloco que você vai utilizar, ou seja, todos os acabamentos das camadas, né, que você tem nas paredes. Em cima disso, você consegue o quê? No futuro, gerenciar tabelas, gerenciar, né, planilhas ali que vão te dar realmente um orçamento geral da sua obra. E do outro lado também você tem aquele tipo de modelagem onde você não vai se preocupar aí com valores, né, com materiais, apenas, por exemplo, para fazer uma apresentação, né, para um cliente. Ou seja, então você utiliza basicamente uma parede genérica, faz toda a sua modelagem normalmente, e depois você pode inserir pinturas também no seu projeto, tá? Você pode vir aqui em modificar. Nós temos também, ó, a ferramentinha para inserir pinturas, tá? Num primeiro momento eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai constituir as camadas das nossas paredes, tá? Nessa aula aqui você vai entender todo o processo para inserir. Obviamente que a gente não vai inserir materiais definitivos ainda no nosso projeto, porque no decorrer do curso a gente vai fazendo edições, vai mudando e definindo realmente que tipo de material que a gente vai inserir em cada parte do nosso projeto, tá? Como você já vem assistindo aí as aulas conosco, né, desde o comecinho do curso, as explicações aqui, né, em cima desse modelo, elas são para efeitos explicativos, tá? E aí, obviamente, com o decorrer das aulas a gente vai fazendo ajustes e também adaptações, tá? Então nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como fazer essas camadas. Possivelmente na aula 9 eu vou ensinar vocês a fazerem ali os arremates, né? Fazer os encaixes, porque quando você tem essas paredes, né, que são compostas, criadas pelo usuário, né, criadas aí com emboço, reboco, cerâmicas, algo nesse sentido, você precisa se preocupar em depois fazer o arremate direitinho, né? Porque, por exemplo, se você optar em colocar uma cerâmica aqui para o lado interno do imóvel, né, o acabamento tem que ser igual em todos os encaixes da parede. Isso daí, possivelmente, a gente explica para vocês na próxima aula, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou pedir para que vocês coloquem, então, no pavimento térreo, para inserir paredes. Não tem segredo, você já sabe, né? Arquitetura, vamos pegar aqui, ó, uma parede. Observem que quando você pega uma parede, por padrão, nas famílias aí do Revit, você tem a parede genérica aqui, tá? Você pode vir aqui e pegar outras apenas de amostra. Bom, essas paredes, pessoal, elas são das famílias originais do sistema, como eu já venho comentando. Então, evitem fazer edições em cima dessas paredes que já são próprias do programa, porque em cima delas você consegue depois, posteriormente, editar outras, tá? Então o que acontece? Toda vez que você inserir uma nova parede, né, algo no seu Revit, você vem aqui, ó, e seleciona editor de tipo. Você clicando em editor de tipo, vai surgir aqui uma janela chamada propriedades de tipo. Ou você pode vir por aqui também, ó, vou cancelar. Você pode vir aqui, ó, tá, e clicar aqui, ó, em propriedades de tipo. Você sai basicamente na mesma janela, tá bom? Eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, ó, vou ajustar aqui essa janela. E vocês vão clicar aqui, ó, na palavrinha visualizar, tá? Clica aqui em visualizar, vai aparecer aqui do lado, ó, esse quadrado cinza. Isso daqui é o que? É ali a nossa parede cortada olhando de cima. No caso é só um bloco cinza, porque é uma parede básica genérica, né, do próprio Revit. Bom, a gente não vai fazer nenhuma alteração nessa parede,
Porque aquilo que eu comentei, né? Ela é uma parede padrão. Então a gente, toda vez que a gente vai criar ou, né, ou editar uma parede ou qualquer elemento no Revit e a gente não quer perder as propriedades originais, a gente vem aqui no botão duplicar, tá bom? Já já a gente clica aqui nesse botão porque eu quero comentar alguns assuntos aqui com vocês, ó. Nessa janela aqui, pessoal, ó, nós temos, né, que observar alguns detalhes, ó. Família. Família do tipo, né, você já sabe que tem 3 tipos aqui, ó. Básica, cortina e empilhada, que são as paredes, né, realmente do sistema. Você vem aqui e seleciona o tipo, o que você tem aqui é o que você tem lá no seletor, tá? Nós estávamos na genérica de 200, né, ó, aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, então você tem as paredes da famílias aqui, ó, né? Famílias do sistema. E aqui no tipo você seleciona qual tipo de parede que você deseja. Em parâmetros do tipo, você tem desse lado esquerdo aqui, ó, os parâmetros que vão fazer a edição nesta parede. E do lado de cá você tem os valores, tá? Aqui você tem algumas opções para fazer ajuste de textura, né? Algo nesse sentido que vai ser ali conforme a visualização. Ali em vistas, né, ou em 3D, eu explico em maiores detalhes. Aqui em cima, ó, em estrutura, ó, essa parte você consegue fazer um ajuste no acabamento, para que lado que vai ficar o acabamento da sua parede. Tudo isso daqui, pessoal, a gente vai ver ainda no decorrer do curso, né, e no decorrer das aulas. O que é importante? Toda vez que você entrar nas propriedades de tipo, clica no botão duplicar. Tá ok? Então nós vamos dar um nome para essa nova parede que é feita pelo usuário. Então nós vamos colocar assim, ó, alvenaria, tá ok? Agora, de imediato, nós vamos apenas colocar a espessura dela, tá? Lembrando que esse valor aqui é apenas o nome da parede, não vai definir a espessura. E posteriormente, conforme a gente for editando aí várias paredes no nosso projeto, pessoal, a gente coloca aqui mais algumas informações, tá? Tipo assim, qual o acabamento interno, qual o acabamento externo, tá? Algo nesse sentido que vai facilitar a nossa seleção, porque esse nome que você está inserindo aqui, ó, quando você der OK, o que vai acontecer? Ele vai entrar nas famílias do sistema aqui do Revit e ele vai fazer parte aqui, ó, do seletor de tipo, tá bom? Então, por padrão, a nossa parede da sala, nós vamos iniciar com esse nome aqui chamado alvenaria de 20 centímetros de espessura, tá? Clico aqui em OK. Agora, ó, observem aqui, ó, que eu tenho, né, todas as paredes do sistema original do Revit e agora temos a nossa aqui que nós vamos editar. Tudo bem? Bom, vou pedir para que vocês venham aqui, ó, no parâmetro construção e estrutura, clicamos no botão editar, tá? Nós vamos editar a nossa que nós acabamos de criar. Clicamos. Aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar, podemos dizer assim, literalmente, as camadas que compõem a nossa parede. Olhando aqui, pessoal, ó, como eu comentei, parece um bloco cinza. Na verdade, isso daqui você está olhando a parede, né, uma amostra ou uma seção da sua parede, olhando ela de cima, tá? E ela em corte ou em planta, olhando de cima. Tudo bem? Tanto é que você tem aqui, ó, espessura de 20 e você tem apenas aqui, ó, a parte estrutural, que é a parte interna da parede, com 20. Isso daqui pode ser um valor hipotético que você pode colocar aqui, ou realmente você pode, por exemplo, entrar na internet ou pegar um catálogo de fabricante e pesquisar a espessura, por exemplo, de um tijolo, né, de um tijolinho baiano, de um bloco de 15. Você pega a espessura exata e você insere os valores de espessura aqui, tá? Por que eu vou comentar com vocês que isso aqui trata-se de um valor hipotético? Porque cada região do Brasil, apesar dos blocos e tijolos terem padrões estabelecidos pela ABNT, né, pelas normas técnicas, vai variar também de localidade para localidade, vai variar de fabricante para fabricante e também vai variar do tipo de parede que você está trabalhando, tá? Então, os pedreiros de plantão que estão assistindo aí o nosso vídeo, por favor, me perdoem se eu colocar aqui alguma medida errada, né? Porque aqui são valores hipotéticos, tá, pessoal? A gente vai inserir aqui valores de chapiscos, valores de emboço e reboco. E de repente eu coloco aqui, por exemplo, 1 centímetro de reboco, aí você fala assim, puxa vida, tá gastando muita massa, ou é pouca massa, tá? Isso não importa, são valores fictícios aqui para que você entenda, tá? E os valores que você colocar aqui, ó, a somatória desses valores vai fazer o quê? Irão determinar a espessura da parede.
Como a nossa parede da nossa sala ela tem 20 centímetros, então todos os elementos que nós inserirmos aqui, opa, vai ter que bater em 20 centímetros exatos, tá ok? Do lado acabado, né, do lado acabado da parede até o outro lado acabado. Tem que dar a espessura da parede 20 centímetros. Muito bem, então, sabendo disso, né, a gente vai fazer aqui as devidas configurações. Observem aqui, ó, a altura da amostra vem por padrão, né, uma altura de 6 metros. Né, ela não tem um valor anexado de um pavimento ao outro. Você pode vir aqui alterar. Vamos colocar então já direto 2,97. É isso, né, pessoal, que nós usamos nas aulas passadas, a altura da laje. Se não for, a gente vai lá e faz o ajuste depois, tá? Pode deixar aqui 2,97. Muito bem, então. Você vai clicar aqui, ó, no valor 20 e vamos colocar, por exemplo, ó, um bloco com que tenha uma espessura de 15. Coloco o 15 e aperto Enter. Ó, a parede ela já diminuiu, tá ok? Bom, aí aqui você vai inserindo, ó, nesse botão inserir, você vai inserindo as camadas aqui, ó, né, na sua parede. Observem que o bloco, pessoal, ó, ele fica aqui, ó, na parte de dentro, né, no núcleo da parede, e ele faz parte de um material estrutural. Eu posso deixar com qualquer elemento, né, um elemento comum, né, um elemento genérico, podemos dizer assim, ou eu posso clicar aqui, ó, em categorias, clicar nesses 3 pontinhos e realmente selecionar um material para minha parede, para aquele objeto chamado bloco. Por exemplo, ó, eu posso vir por aqui, deixa eu ver se eu encontro a palavra bloco direto. Ó, ele encontrou tijolo comum, tá ok? Então eu posso vir aqui, ó, pegar um tijolo comum e inserir realmente naquela parte interna. Logo mais aqui do lado, ó, você tem opções de sombreamento, padrão de superfície e padrão de corte. O que significa que esse sombreamento, ó, é a cor que você vai ver, né, ali quando você quiser ver o seu projeto em opções realísticas, né, ou de renderização. Aqui você tem padrão de superfície, é a textura que você vai ver, né, olhando ali em vistas ou em cortes, né, um corte que estará olhando uma parede não cortada, tá ok? Então você tem praticamente a textura. E esse padrão de corte é o corte, ó, essa textura que você está vendo aqui, né, ou essa achura que você está vendo aqui, é o que você vai ver realmente aqui, ó, na hora que nós olharmos a parede de cima. Tanto é que se você não quiser que o tijolinho fique, né, assim, ó, com esse tipo de achura, você pode clicar e selecionar aqui, ó, um outro tipo, tá? Ó, literalmente falando assim. Eu vou pegar aqui, ó, esse aqui chamado achura cruzada, tá? Pode selecionar, dá um OK, ó, ele já altera aqui. Ou seja, então essa é a achura de corte, essa é a achura de vista e essa é a cor que nós temos em vistas realística. Legal? É o tijolo comum, tá, pessoal? Eu fiz uma pequena edição aqui nesse estilo. Obviamente que nós vamos aí nas aulas futuras também desenvolver e criar os nossos próprios materiais feitos pelo usuário. Clico em aplicar, OK. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou cor de rosinha com aquela achura tracejadinha, porque isso daqui faz a nossa representação do tijolo comum. Legal? Bom, aí eu vou vir aqui e vou inserindo materiais, ó, apareceu um novo aqui. Eu posso vir, por exemplo, colocar aqui 5 centímetros, né, ou meio milímetro. Deixa eu colocar aqui, ó, 0, opa, deixa eu só cancelar, que ele não está entendendo que eu ainda não terminei a instrução, né, ó, 0,05, tá, ó. Ou seja, então eu tenho aqui, ó, meio centímetro, eu não vou colocar nenhum nome, porque eu vou considerar isso daqui como se fosse o chapisco. Tá ok? Insiro novamente. Pego aqui, ó, o tijolo. Tá vendo aqui o tijolo, pessoal? Sempre eu deixo ele no meio. Eu quero levar ele para cá. Então eu clico aqui, ó, acima. Tá ok? Então ele fica para cá. Esse outro de cima eu venho e altero o valor, ó. 5 aqui também, aperto Enter, tá? Então, ó, eu tenho um acabamento para esse lado de cá, ó, tá vendo aqui, ó? Esse meu lado de cima aqui, ó, na minha representação, na miniatura, é o meu lado externo da parede, tá? Ó, tá aqui, ó, lado externo da parede, no caso ali a parede da sala. Essa outra parte de baixo aqui, ó, faz a minha representação do lado interno. O que significa isso? Que se eu quiser, por exemplo, colocar uma cerâmica desse lado de cá, eu tenho que colocar a cerâmica abaixo do nome tijolo, tá? Eu tenho que colocar para baixo, porque estará do lado interno.
Ah, eu quero colocar, por exemplo, uma textura para o lado de fora. Então eu tenho que inserir a textura aqui para o lado de cima do tijolo, tá? Porque ela vai fazer a representação aqui, representando o nosso lado externo. Combinado? Agora, pessoal, é interessante quando você tem paredes como essa, né, que são compostas, é interessante que você deixe apenas no núcleo a parte estrutural realmente da sua parede. Seja ela de tijolo, seja de madeira, né, seja qualquer tipo de parede que você for fazer. A parte estrutural da parede, ela tem que ficar sozinha no núcleo. Tanto é que eu vou pegar esse camaradinho aqui, ó, que vai fazer a representação do chapisco, e vou colocar ele para o lado de fora, ó, aqui do limite do núcleo. Esse outro de baixo também eu vou colocar abaixo, de forma que no limite do núcleo aqui, ó, na parte interna, eu tenho apenas, ó, a minha parte estrutural da parede. Aí daqui para fora, o que vai aqui para fora, você pode pôr o acabamento que você quiser. Você pode pôr cola, manta impermeabilizante, né? Pode colocar gesso, né? Todo tipo de material. O importante é que quando você tem paredes que vão fazer junções umas com as outras, né? Você tem paredes ali em perpendicular, paredes que vão fazer realmente acabamento, coloquem preferencialmente, pessoal, assim, ó, apenas a parte estrutural no núcleo, aqui ó, na parte central. Combinado? Bom, ó, observem só. O nosso bloco tem 15 de espessura. Eu coloquei aqui, por exemplo, a representação de chapisco, tá? Eu posso vir aqui depois, futuramente, criar um material chamado chapisco também, dar cor para ele, dar textura e colocar aqui, tá bom? Observem só o seguinte, ó. A somatória desses valores aqui, ó, está atingindo 16 centímetros. Opa, tá faltando 4 centímetros para a gente alcançar os 20 da nossa parede ali, não é verdade? Então a gente pode fazendo assim, né? Vou colocar aqui, ó, na parte de baixo, depois aqui, ó, do chapisco, tá? Vou colocar o chapisco aqui para baixo. Nesse aqui de baixo eu vou colocar um valor de argamassa de 1 centímetro, tá ok? Ó, então a minha somatória está dando 17. Faço a mesma coisa, insiro, pego aqui, ó, esse camaradinho aqui que está de preto selecionado, coloco acima até ele ultrapassar aqui, ó, o chapisco. Aí aqui em cima eu venho também, coloco 1 centímetro, tá, de reboco, fazendo a representação aí da argamassa, tá bom? Muito bem, então, aí nós vamos na sequência agora, na parte interna aqui, ó, do meu imóvel, eu posso, né, posteriormente, por exemplo, inserir uma camada de gesso, né, ou inserir o gesso também já direto, que existem alguns processos hoje em dia que o gesso vai direto no bloco, então eu poderia colocar uma espessura direto aqui com 3 ou 4 centímetros, tá? Ou poderia colocar uma cerâmica, algo nesse sentido, para atingir o valor aqui, ó, de 20 centímetros, tá? Como eu coloquei um valor de chapisco de meio centímetro aqui, 1 centímetro de reboco para fora e 1 centímetro para baixo, eu não atingi o valor de 20, não é verdade? Então eu posso vir, né, como são valores hipotéticos, aumentar o valor da espessura do meu bloco. Olha lá, ó, aperto 17, matei aqui, ó, atingi o valor de 20 centímetros. Tudo bem? Como eu comentei, as nossas paredes lá na nossa sala são paredes que ainda não terão o acabamento definitivo, tá, pessoal? Entendam isso, que a gente vai voltar com essas explicações. Onde tem áreas molhadas, nós vamos inserir cerâmicas. Onde tem textura, nós vamos realmente inserir textura, tudo bonitinho. Isso daqui são explicações para que vocês entendam o processo para criar a sua parede. Aí na próxima aula também para fazer os arremates. Legal? Criou a sua parede aqui, ó. Isso aqui é uma amostra da parede que nós estamos criando, que possui um bloco, que possui os acabamentos aqui e que você já tem uma amostra de altura de 2,97. Acabou? Não. Você pode, por exemplo, deixar a sua parede aqui, ó, como nas inserções, você colocar não virar. O que significa isso? Ó, você clicando aqui interior e exterior, não vai acontecer nada aqui porque só vai funcionar na hora que você fizer a inserção. Porém, observem aqui o desenho, pessoal. Ó, quando você tem aqui, ó, nas extremidades, por exemplo, suponhamos que aqui seja um canto de uma parede que ela vai finalizar, você pode fazer, né, qual o lado que você deseja que faça o acabamento. Para que você entenda legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui, ó, um material a mais, ó, ele está aqui, eu vou descer ele, ó,
Vou colocar ele totalmente aqui fora e vou colocar ele com 3 centímetros, tá? Ó, para ficar bem grosso aqui mesmo. Apenas para você entender. Já já eu vou excluir, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, vou selecionar qualquer material. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma pintura, tá? Apenas uma cor aqui, hipotética. Vou aplicar OK, ó, ficou amarelinho aqui, tá bom? Então, esse meu lado de baixo é o lado interno do meu imóvel. O lado de cá, ó, é o lado externo, tá? E essa opção aqui, ó, o que que eu faço? Olha só o arremate que eu faço aqui, ó. Eu vou colocar interior. Se eu colocar interior, olha o que acontece. A minha parte amarela faz o fechamento aqui, ó, no canto da parede, ó. Tá vendo? Então, quem predomina é o interior. Se eu colocar exterior, olha o que acontece. A parte amarela fica para baixo, ó, e no reboco aqui, ó, o chapisco ele predomina aqui na minha parede, tá bom? Então, para isso que serve. Isso daqui você pode também depois alterar lá na hora do projeto, tá? Diretamente lá no projeto. Esse camaradinho aqui, como eu comentei, foi apenas de exemplo. Eu vou selecionar ele aqui, ó, e vou excluir, tá bom? Ó, excluir, voltou a nossa parede normal, como a gente estava aí produzindo, tá bom? A nossa parede básica já está aí concluída. Eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Apenas nesse reboco interno aqui, ó, nessa parte interna, que é esse daqui, nós vamos mudar a cor dele para que vocês tenham uma melhor compreensão ali no pavimento térreo, né? Para que vocês entendam o lado que eu estou fazendo dos cliques. E também vocês vão entender um pouquinho mais também com relação ali àquela parte que eu expliquei na aula passada, da inserção correta dos cliques ali na parede, tá bom? Ó, coloquei aqui apenas a cor amarela, OK, ó. Então, sabemos que o lado interno está amarelo, o lado externo está cinza. Legal? Criamos uma parede, então. Clico aqui em OK. A nossa parede foi constituída, chamada alvenaria, de 20 centímetros. Clico em OK. Bom, o comando ele já está ativo, né? Ó, então eu venho aqui, ó, na minha sala, ó, estou aqui no ambiente sala, tá? Vocês se lembram que nós colocamos aquele padrão, né, da amostra, mas às vezes é importante você também já vir aqui e dar uma olhadinha, tá? Se tiver como não associado a nenhum, no caso aqui, nenhum nível, você vem e coloca o valor exato já, tá? 2,97, aperto Enter. Aqui que é o X da questão, ó. Eu vou pedir para que vocês coloquem, ó, face de acabamento interna. Opa, então os meus cliques eu vou ter que fazer na parte interna e eu estarei indo na parte amarela da parede, que é aquele reboco que nós pintamos ele de amarelo interno. Legal? Então, ó, clico aqui em interno, aí eu venho com a minha parede, ó, e aí eu clico, ó, na parte interna, tá? Ó, olha lá. Vou clicando e trago para cá, clico do outro lado. Vou apertar o ESC uma vez, ESC novamente, ó, tá aí inserida a nossa parede. Bom, tá preto e branco, para que você veja colorido, você pode fazer o seguinte, ó, você tem aqui as opções para mudar a qualidade da visualização, ó, baixo, fica aparecendo apenas as linhas mesmo. Você tem aqui a opção médio, você já consegue ver alguma coisa, ó, de texturas, tá? Na verdade, textura não, de achuras. Depois você tem alto. Você clicando em alto, você tem um maior acabamento. Só que você não consegue ver colorido porque você precisa vir aqui e mudar, ó. Você tem aqui cores consistentes, ó. Aí sim você consegue ver, ó, aquilo que nós fizemos, ó. Essa achura interna é o bloco. Aqui depois nós temos a representação do chapisco, temos o reboco, né, para o lado de fora, né? E temos aqui, ó, esse para o lado interno, tá? Então, como eu comentei na aula passada, a inserção das paredes vocês teriam agora uma melhor compreensão fazendo, né, o uso das camadas aqui em si realmente. Muito bem, então, agora, ó, olha só, eu vou vir aqui e vou selecionar face de acabamento externa. Bom, se eu pego essa opção externa, eu tenho que começar os cliques aonde? Na parte externa, ó. Eu tenho que vir aqui, ó. Clico aqui, ó, olha lá, olha só o acabamento. Tá vendo? Então, daí a importância de você entender o posicionamento dos cliques, ó. Aí eu venho aqui na minha sala, ó, clico aqui desse lado, tá bom? E aí eu vou continuando com o comando, porque ele está com a opção cadeia ativa, tá bom? Clico aqui, ó, nesse ponto, venho aqui, ó, próximo da cozinha, clico aqui e vamos dando a volta praticamente em todo o nosso projeto, ó.
Aqui você pode vir direto, porque os vãos depois a gente vai inserir depois, tá? Bem aqui, ó, no limite da garagem, ó, a gente vai zerar a nossa parede aqui, ó, tá bom? Zeramos ela aqui. Aí, ó, por exemplo, eu quero fazer com que esse reboco feche esse acabamento para cá. Esse cinza aqui, ó, fique para o lado de fora, tá? Então eu venho aqui, ó, seleciono a parede, tá? Ó, que eu desejo aqui. E aí eu vou fazer o ajuste, tá ok? Editar tipo, tá? Não vou duplicar porque a gente vai editar literalmente essa que nós já criamos. Estrutura, editar. Aí aqui eu venho e coloco, ó. Coloco aqui, ó, colar o lado exterior, tá bom? O lado exterior que tá mandando agora, ó. Clique em OK, aplicar, OK. Olha aqui o acabamento, tá vendo? Ó, ficou o lado cinza predominando o acabamento externo, tá? Bom, temos a continuação aqui, ó. Pego a parede, a nossa parede está aí, né, no histórico. Eu venho aqui, ó, eu quero continuar com a face de acabamento externa. Então eu venho aqui, ó, pro lado externo, ó, e clico. Geralmente, pessoal, a gente procura fazer as paredes no sentido anti-horário para entender o raciocínio, tá, ó? Aí eu venho aqui, essa parede também é inteira, né, ó, ela vai vir até aqui, ó. Ó, até chegar aqui em cima, ó, na nossa sala. Aí eu zero ela aqui, tá, ó, coloco aqui. Olha lá que legal, o Revit, pessoal, ó, ele já fecha aqui, ó, e faz o ajuste para você, tá? Só que precisa algumas técnicas e alguns detalhes que a gente vai ver, como eu comentei aí na próxima aula. Basicamente, ó, essas paredes aqui são todas de 20, ó, tá ok? Aí depois a gente vai precisar fazer alguns pedaços aqui, ó, porque tem a parte onde tem paredes de 15, eu explico para vocês aí na sequência das aulas, tá? Então pode fazer esse trecho aqui, tá? Para que você entenda o processo. Agora eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, ó, clica aqui, ó, no corte, 2 cliques, e nós já vamos ver aqui, ó, as nossas paredes que nós fizemos, ó, elas já basicamente cortadas, tá? Eu vou vir aqui, vou selecionar, ó, cores consistentes. Eu tenho o que? A minha face aqui, ó, toda é amarela porque é a parte do reboco interna. Tá, mas por que que eu estou vendo ela amarela e não ela cinza? Porque nós já estamos com o nosso projeto cortado, como eu comentei com vocês lá desde o começo do curso. Tá? A gente vai constituindo as paredes e as paredes já estão realmente cortadas. Tanto é que se você vir aqui, ó, pavimento térreo, e ao invés de você selecionar aqui, ó, o que eu estava comentando é isso, pessoal, ó, o nosso observador não cortou aqui, ó, ele cortou e nós estamos visualizando essa face, ó. Essa face interna, ó, ela é realmente amarela, tá? Tanto é que se eu vir aqui, ó, na elevação oeste, ó, dar 2 cliques aqui, ó, aí sim eu vejo a parede cinza. Venho aqui, ó, altero cores consistentes, ó lá, ó. Aqui não é o corte, aqui é a parede do lado de fora da casa. Legal? Volto aqui novamente no pavimento térreo. Eu quero explicar um negócio aqui para vocês, pessoal, ó. Bom, aqui como eu comentei é o nosso corte, né? A nossa parede já está com altura pré-definida para atingir o valor de laje. Aqui, ó. Tá, ó. Se você aproximar aqui, ó, você vai observar que a nossa parede foi inserida aqui. Observem aqui, pessoal, um detalhe interessante, ó. Que a parede não foi cortada, só que a gente não consegue ver aquelas espessuras que nós criamos, tá? Porque aqui, ó, a gente precisa ajustar o nível de qualidade. Colocar aqui em alto, ó. Olha lá, ó. Agora sim a gente vê, ó, o reboco, aqui, ó, o chapisco e o bloco aqui, ó, na parte interna, tá? Ó, então, ó, olha só que interessante o nosso projeto. Vocês se lembram, pessoal, que eu comentei com vocês lá no começo das aulas que esse desenho aqui, ó, do nosso corte, ele iria nos auxiliar justamente a fazer isso daqui, ó. Nós estamos fazendo uma modelagem 2D, olhando de cima, já fazendo os cortes e automaticamente esse desenho iria nos auxiliar para a gente saber se a gente está batendo as alturas, né? E o local correto da inserção das paredes. Não foi isso que eu comentei? E que esse desenho acabaria ficando oculto porque o objeto vai tampando ele aqui, ó, tá? Mas você tem, na verdade, 2 opções para você visualizar o corte e continuar com a sua modelagem. Você pode, ao selecionar a parede, ela vai ficar azulzinha clara. Então você tem, ó, uma ideia do que realmente está acontecendo lá no corte, ó. Você segura o Ctrl e seleciona o restante, ó. Você tem uma ideia, né? Podemos dizer assim, ó, do que está acontecendo lá, ó, no corte. Só que você não vai ficar
toda hora selecionando para ver o que está dando certo, tá? Então o que você faz? Você pode pegar esse desenho e trazer ele para frente do seu corte aqui, ó, da parede sólida e ir vendo o que está correto ou não. Você vai selecionar ele vai ficar todo azul. Aqui, ó, na janela de propriedades, você tem aqui, ó, a camada desse desenho que você selecionou está em segundo plano. Opa, então eu quero trazer para o primeiro plano, tá? Você tem que vir aqui, seleciona aqui, ó, você tem a opção primeiro plano. Você clica em primeiro plano, o desenho ele vai vir, ó, para o lado da frente, ó. Olha lá, então você tem as paredes e você tem o desenho na frente. Se o desenho te atrapalhar, se você quiser apenas ver as paredes naquele exato momento, você vem e altera para segundo plano, ó, ele vai ficando para trás, tá? Então, você pode ir fazendo ajustando essa opção conforme aí a necessidade do seu projeto. Legal? Vou colocar aqui, pessoal, no pavimento térreo novamente. Então, o que eu sugiro para que você vá praticando? Né? Abra, por exemplo, um arquivo separado, tá? Porque esse arquivo aqui da aula 8 será o arquivo 9, que nós vamos usar na próxima aula. Então eu peço que você abra um outro arquivo em branco e vá praticando, tá? Clique aqui na parede, vem aqui no editor de tipo, você renomeia, cria novas paredes diferenciadas, clique em editar e aí você vai fazendo, né, o ajuste como eu mostrei aí para vocês das camadas, criando camada, inserindo materiais, caso você queira, né? Porque a gente vai explicar um pouquinho mais para frente também, tá? Vá praticando. Se você quiser também, fica aí o seu critério, você pode criar uma parede com esse mesmo tipo de acabamento, só que com 15, para fazer a parte interna aqui, tá bom? Tanto é até bom, antes de finalizar a aula, deixa eu mostrar um detalhe para vocês, ó. Eu vou selecionar a parede, vou vir em editar tipo, eu estou selecionando a mesma que nós pegamos, porém eu vou duplicar e vou alterar apenas o nome dela aqui, vou colocar 15, tá? Aqui, ó, vou colocar 15, vou dar um OK, e aqui vou editar a estrutura, onde tinha um bloco de 17, eu vou mudar para 12, não é isso? 12, ó, ela vai ficar com 15, é exatamente a mesma parede, não mudei nenhuma camada, porém 15. Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque a importância que eu falei para vocês de deixarem apenas dentro dos limites do núcleo o bloco. Porque você tem paredes que vão fazer a inserção uma com a outra, né? Ou ali elas na perpendicular. Tudo bem? Então criei esse novo estilo, clico aqui em OK, clico em OK. Tanto é agora, ó, quando eu vir inserir aqui, ó, eu vou colocar a face de acabamento interna. Se eu peguei a face de acabamento interna, ó, eu estou na parede do lavabo aqui, ó. Eu venho aqui, ó, na parte interna, literalmente, ó. Bem nesse cantinho, eu clico, ó, tá ali o acabamento. Vocês vão observar que quando eu terminar a parede, o Revit vai arrematar tudo isso daqui e vai fazer o acabamento perfeito. Ficam vendo? Tá, vou clicar aqui do lado, ó. Olha só que interessante aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fez o acabamento pro lado interno do lavabo, tá? Com a cor amarela. Esse lado de cá, ó, ele não fez o acabamento perfeito, né? Ele, na verdade, ele fez aqui, ó, o núcleo, tá vendo, ó, como o núcleo foi importante nessa hora. Porém, esse ajuste aqui, ó, a gente precisa configurar. Como? Seleciono a parede, editar tipo, tá? Aí eu venho aqui em editar, desfaço essa opção provisoriamente nenhum aqui. Esse daqui, ó, externo, né, ó, esse aqui externo, eu venho, seleciono um material amarelo também, ó, tá? É apenas a cor, aplicar, ó, tá os dois lados amarelo, OK, aplicar, OK. Olha lá que legal, tá? Então, ó, eu tenho um acabamentinho certinho para os dois lados. O que isso quer dizer, pessoal? Que todas as partes nos projetos aqui no Revit requer paredes configuradas separadamente. Tudo bem? Então fica a dica, se você quiser ir fazendo aí todo o restante do seu projeto, essa parte de baixo, fica o seu critério. Na próxima aula, aula 9, nós entraremos na continuação aqui, ó, onde eu parei exatamente, tá bom? Pessoal, mais uma vez, né, eu quero agradecer por vocês estarem aí acompanhando o nosso curso BIM, né, aqui pelo projeto Auto Criativo. Se você está vendo o vídeo pelo YouTube, pessoal, não se esqueça, por favor, clique no joinha. E também, né, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Se você quiser também, aí na parte de baixo tem os botões para você compartilhar com suas redes sociais.
E também nós temos a nossa página lá, o autocriativo.com.br, para te auxiliar no que for preciso. Legal? Pessoal, espero de coração que eu esteja ajudando vocês aí, né, com essas dicas importantes do Revit. Como eu comentei na aula passada, este assunto de parede tem muitas instruções, tem muitas aulas relacionadas a paredes, tá? Ou seja, nós vamos ter aqui uma sequência de 3 ou 4 aulas falando de paredes, né, de acabamentos, de ajustes, de frisos ou de molduras. E aí, no decorrer do curso, nós voltaremos sempre com esse assunto de parede aqui no Revit, né, constituindo o nosso projeto. Então, como eu comentei, tem muito assunto aí pela frente. Legal? Pessoal, mais uma vez, então, aquele abração. Aguardo vocês, hein, firmes e fortes aí na aula 9. Tchau, pessoal!